Tô te falando com Paloma Totti, hoje por aqui para trazer mais uma vez essa repercussão internacional e nacional, né, de um caso que tá dando o que falar. Falávamos sobre esse assunto, situação do Vini Júnior no início aqui do Band News no meio do dia, a gente retoma, porque é uma discussão extremamente importante, como esses casos de racismo estão sendo conduzidos, mal conduzidos, né, lá fora, e a gente tem que insistir, tem que pressionar, tem que falar, até cansar mesmo. Tem que mexer, tem que incomodar para que posturas sejam adotadas aí numa mudança de comportamento, né, Paloma? Bem-vinda. Sim, e para educar essas pessoas que se Educar. sentem superiores, né? Bom, boa tarde para todo mundo. Ainda é o assunto do momento, né? E como a Débora Alfano bem disse, a gente tem que falar e falar mesmo e cobrar e ficar atento a tudo o que acontece lá na Espanha. Bom, as reações mundiais, a revolta global provocaram aí também ações na Espanha, né? Tivemos alguns presos, tanto naquele episódio terrível do boneco que foi colocado em cima de uma ponte com o nome do Vinícius Júnior, como agora com o último episódio do jogo do fim de semana contra o Valência. 3 presos, 3 pessoas foram prestar depoimento, foram identificadas no estádio, no jogo contra o Valência, por atos racistas, prestaram depoimento, já foram soltas, mas deverão comparecer à Justiça da Espanha toda vez que forem acionadas. Tivemos aí também uma mobilização grande, ao contrário do que foi no dia seguinte, né, a esse ato terrível, mais um ato contra o Vinícius Júnior. Agora os jornais resolveram estampar em todas as capas atos condenando o racismo, né, alertando também para que as pessoas sejam antirracistas e falem sobre isso, condenem isso, né? Mais uma vez, a gente traz aqui o jornalista Renato Paim. Ele é um brasileiro, um jornalista que mora em Madrid e trabalha num dos principais veículos de comunicação por lá, que é o Jornal Marca. Oi, Renato, obrigada por estar aqui mais uma vez com a gente. Eu sei que teve uma entrevista coletiva do presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, agora de manhã. Então, temos essas prisões, bastante novidade acontecendo aí na Espanha com relação a esse caso terrível do Vinícius Júnior, né? Queria que você contasse e atualizasse um pouquinho pra gente como foi aí esse dia de hoje por aí. Oi, Paloma, boa tarde para você, para todo mundo que está ligado com a gente. Hoje um dia de mudança em comparação com o dia de ontem, onde a gente estava apenas repercutindo os protestos do próprio Vinícius, né, as publicações, e hoje me parece que depois de tanta repercussão negativa, dos casos negativos que vem acontecendo reiteradamente aqui na Espanha, a polícia resolveu agir, conseguiu prender, nesse caso dos bonecos, 4 pessoas, 3 delas são de uma torcida organizada do Atlético de Madrid, e todas, o que me impressiona, Paloma, é a idade de todos. Um tem 19, outro 21, 23 e 24. Ou seja, muito jovens cometendo esse tipo de crime de injúria. É uma situação um pouco preocupante quando a gente fala um pouco nesse senso coletivo e até de educação mesmo dessa sociedade, que vai ter que se educar muito mais a partir de agora, e eu acho que é um marco para a Espanha tudo que está acontecendo. Você falou aí das portadas dos jornais, o próprio Marca estampou uma capa como não basta não ser racista, é necessário ser antirracista, e é essa mensagem que agora os meios estão tentando passar. Florentino Pérez deu uma entrevista coletiva, na verdade aproveitou uma cerimônia depois que o time do Real Madrid de basquete ganhou a Euroliga, que é o campeonato mais importante a nível continental aqui para os times de basquete europeus. Ele ganhou esse título e aproveitou essa cerimônia para dizer que basta de racismo, não vai tolerar nenhum outro ato, nenhuma outra atitude que possa ser condenável do ponto de vista racista dentro de campo, que eles vão até todas as instâncias para resolver esses problemas, e pediu veementemente a mudança no comitê de arbitragem, disse que não vai aceitar isso, porque para a gente recordar, né, o que aconteceu, o Vinícius sofreu a injúria de um torcedor que estava imitando um macaco. Inclusive algumas câmeras conseguiram captar, essas imagens foram divulgadas ontem à noite, hoje pela manhã também, onde a gente consegue ver visivelmente esse torcedor imitando um macaco para o Vinícius Júnior logo à frente dele, atrás do gol. E depois disso, o árbitro não seguiu o protocolo como deveria ter seguido, de fato, ter pedido para os times saírem de campo, e o cartão vermelho para o Vinícius, que nos parece desproporcional
porque ele foi agredido primeiro e logo revidou, e o outro adversário acabou não recebendo o cartão vermelho, por isso o Florentino ficou aí também pedindo a mudança do comitê de arbitragem. Muitas mudanças, porque me parece que a repercussão mundial tem afetado completamente o futebol espanhol, a liga, o próprio país. As pessoas na rua só falam disso, é um tema que é debate público, que é muito importante que as pessoas comecem a falar, mas ao mesmo tempo a gente vê muitos problemas nos diálogos e na forma como as pessoas têm conduzido, e se preocupando às vezes muito mais, Paloma, com algumas frases que de certa forma imputam o país como racista, né? Que não foi necessariamente isso que o Vinícius quis dizer, que a Espanha é racista, mas que é considerada, está sendo vista como racista pelos últimos casos, e as pessoas estão se preocupando às vezes mais com esta imagem da Espanha e não com os próprios atos. Espero que agora se preocupem com os atos que vêm acontecendo para que nenhuma imagem possa ser deturpada do país. Sim, e já está bem abalada mesmo, né? Não tem. É a pior imagem possível que a Espanha passou para o mundo com relação a isso. Me conta um pouquinho da situação do Vinícius Júnior. Vocês acompanham o dia a dia do Real Madrid, né? Não sei como está a programação para essa semana, mas queria que você falasse: existe alguma possibilidade dele sair do Real Madrid? Eu vi que ele tem um vínculo renovado recentemente até 2027, com uma multa estipulada em 1 bilhão de euros, que dá aproximadamente mais de 5 bilhões de reais. Há alguma chance dele sair? Pelo que vocês sentiram, tá batido nos treinos, tem essa perspectiva para o Vinícius Júnior dentro do Real? Existe uma possibilidade, a depender do Vinícius e do próprio Florentino. A gente tem algumas informações de bastidores do próprio Florentino aqui. Se o Vinícius continuar como está, se ficar muito deprimido, se não conseguir jogar e, claro, se os problemas continuarem seguindo dentro dos campos da Espanha, eles acham que é melhor para todos que o Vinícius saia. Quero dizer, se ele vai ficar sofrendo esse tipo de coisa, é ruim para o time, que não vai conseguir o melhor desempenho, ruim para o jogador, que não vai conseguir desempenhar o seu futebol, vai estar vivendo num meio muito hostil, talvez seja melhor negociá-lo. E pelo que a gente entende, ele só sai com uma proposta muito alta. Não seria de 1 bilhão, mas seria por volta aí de 140 milhões de euros, alguma coisa nesse sentido, que eu acho que já chega quase nesse valor, né? Teria um valor muito alto, astronômico, aí sim o Real Madrid toparia negociar o Vinícius Júnior, mas tem que ter dinheiro, e de momento eles pretendem e querem proteger. A primeira opção do Florentino Pérez, da diretoria e do próprio Ancelotti, que ainda tem que definir o seu próprio futuro, é de que é preciso cercar o Vinícius um pouco mais, é preciso cuidar um pouco mais do Vinícius, porque é o melhor jogador do Real Madrid e pode trazer muito mais títulos do que ele já trouxe. Pode ser muito mais diferencial do que ele já é. E eles sabem do potencial do Vinícius e creem que ele ainda não chegou no seu auge físico, no seu auge técnico, que eles esperam que ele possa melhorar. Mas sabem que essa situação que vem passando com ele dentro e fora dos campos é uma pressão que só o Vinícius pode dizer se consegue ou não suportar e quanto tempo ele vai suportar. A gente espera que, quanto ao racismo, não necessite passar por nenhuma outra ocasião, né? Um lado, né, que ninguém precisa passar por esse tipo de coisa, né? Eu mesmo cobrindo o jogo uma vez, era um jogo do Palmeiras em Bragança Paulista, um jogo do Bragantino, que a gente sabe é considerado um time pequeno, né? E eu, como repórter lá, lógico, estava cobrindo o Palmeiras. Eu fui chamada de vagabunda da arquibancada. E foi uma dor tão grande, porque era um domingo, eu podia estar com a minha família, eu estava lá trabalhando, e aí eu fui xingada porque estavam protegendo o time na época, né, o Bragantino, os torcedores do Bragantino. Foi horrível isso. Então dá vontade mesmo de pegar a bolsa, porque eu não preciso me sujeitar a isso no ambiente de trabalho, né? Imagino que o Vini Júnior também, mas espero que ele tenha garra, força suficientes para encarar isso, fazer disso, além de um dom, que seja um propósito em vida dele, né? Levantar essa bandeira e lutar por essas pessoas que têm o seu espaço, têm o seu valor, merecem vencer, merecem ter sucesso, né? Fábio. Ô Renato, você faz parte de um grande grupo de comunicação na Espanha, talvez um dos maiores, né? O Grupo Marca. E eu queria saber se a imprensa espanhola tem a consciência de que a guinada na abordagem desse caso ou desses casos do Vinícius demorou a acontecer. E se tem essa consciência, por que demorou tanto para acontecer? Porque mesmo depois desse último caso, nos primeiros dias, a abordagem não era como é hoje, né? Não foi dada tanta relevância. A imprensa, de uma maneira geral, a mídia, de uma maneira geral, tem consciência de que demorou
a acordar para a importância dessa situação? Eu acho que uma parte dela já começa a sentir que se equivocaram no processo, Fábio. Eu acho que tem um ponto muito importante para entender esse processo, é que muitos dos espanhóis são muito protecionistas com a imagem do país. A gente sabe que é uma grande bobagem. E eu acho que existe uma diferença entre o nosso jornalismo, o jornalismo que a gente faz no Brasil, e o jornalismo que eles fazem. O jornalismo no Brasil, doa quem doer, a gente dá as notícias, a gente vai atrás da informação, seja política, seja do esporte, seja se é o meu time do coração, se acontece alguma coisa, a gente vai cobrir, a gente fica em cima, se é o clube do nosso estado, se é o nosso governador, se é o nosso presidente, se é o nosso deputado, isso não importa. A gente vai atrás da notícia, da informação e pressiona para que as coisas mudem quando devem mudar. Aqui existe, ou ao menos eu enxergo dessa maneira, um protecionismo muito grande, de querer manter uma imagem positiva, de sempre ser o melhor, de estar muito bem, ou seja, a Espanha sempre tem que estar como tema positivo, o Real Madrid não pode ter nenhum tema negativo, isso passa muito por eles. Falar de coisas negativas, às vezes parece que mancha um pouco a imagem e condiciona alguma situação. Para a gente não tem esse entendimento. Se tem informação, a gente tem que dar de qualquer maneira. A gente não pode inviabilizar nenhuma causa, a gente não pode silenciar nenhum protagonista, nenhuma história. Então, eu acho que a partir de hoje, depois da repercussão, e eu acho que o que aconteceu no início era que eles pensaram que talvez abafar essa história fosse mais interessante, ou que talvez não tivesse a repercussão, ou que não fosse ter a repercussão que teve. E a gente sabe que o mundo inteiro só falou disso ontem. O mundo inteiro, desde os Estados Unidos ao Brasil, jornais da Ásia, todos falaram sobre essa temática do Vinícius Júnior, Cristo Redentor, todas essas atitudes chegaram muito fortemente na Espanha. Os meios de comunicação têm enfrentado agora essa questão. Precisam agora ser mais fortes e enérgicos em qualquer temática, ainda que seja negativa. Verdade, Renato. Rapidinho, só pra gente falar de uma parte boa, do futebol, mercado do futebol, a gente gosta também disso. Vocês estamparam agora uma manchete recente, faz poucas horas, sobre a possibilidade do Neymar no Manchester United. Como é que tá isso? Bom, já existem conversas do United com o staff do Neymar. O Neymar pode parar no time inglês, isso porque o PSG está fazendo uma reformulação muito grande. O Neymar pode sair, o Messi deve sair, até o Mbappé pode sair. Mas como o Mbappé é a grande estrela, eles pensam que tirando o Neymar e tirando o Messi, eles podem montar um novo time para o Mbappé continuar na Espanha. O que é importante entender, o Neymar ainda tem 2 anos de contrato, o que faz com que exija uma negociação, um valor alto a ser pago pelo United. A gente não sabe ainda quanto vai girar essa cifra do United pelo Neymar, mas o L'Équipe também já estampou a capa dele, ou seja, em Paris já tem essa expectativa, já chegou o desejo do United, e aí é questão de um acordo, né? Que seja bom para o United e que seja bom também para o PSG. Me parece que o Neymar também tenha dado aí um sinal verde, pode aparecer na Premier League na próxima temporada. A gente que critica tanto a Liga Francesa, que não é tão disputada, a gente pode ver o Neymar aí na Premier League e quem sabe crescendo até a próxima Copa, junto com o Vinícius, junto com outros grandes jogadores, o Endrick, que daqui a pouco chega por aqui também. A gente espera que todas essas estrelas possam estar na Copa do Mundo, e se o Neymar for para a Premier League, na minha opinião, ele pode ter um salto aí de crescimento e ainda de constância, que é o que ele está precisando nesse momento. Renato, obrigada mais uma vez pela participação. Continuamos aí em contato. Bom trabalho para você por aí. Obrigada. Valeu, tchau, tchau. Tá aí, Renato Paim, então, jornalista do Marca. E ficou bonita a arte do Neymar ali com o logo do muito Manchester legal. United. Combinou. Mas estamos atentos. E justiça, aqui na Espanha, no mundo todo, estamos de olho e atentos contra o racismo. Beijo, gente. Valeu, até amanhã. Paloma. Tchau. Valeu.